Diferença entre should e must. Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar com exemplos a diferença entre should e must. Então, se você sempre teve essa dúvida, fica comigo porque até o final desse vídeo, should e must não vai ser mais um problema para você. De praxe, então, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que should e must são verbos modais. Eu já fiz um conteúdo sobre isso, falando sobre can e could, que também são verbos modais. Eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois. Mas o que é importante você saber? Verbo modal modifica o sentido do verbo principal. E não se preocupa com isso, porque ao longo desse vídeo eu vou colocar bastante exemplo e eu vou falar para você, olha, esse aqui é o verbo modal, esse aqui é o verbo principal e você também vai perceber que isso aí é bem fácil de entender. O que eu quero que você entenda é que como verbo modal, should e must vão colocar um sentido na frase. E aí eu poderia chegar aqui para você e falar que should é deveria, enquanto que o must é deve, e encerrar o vídeo por aqui. Mas eu já vi muito aluno, por isso que eu não quero que você fique ali memorizando, decorando tradução, se embananando todo com a tradução, porque a pessoa está ali pensando muito mais em traduzir do que entender o real significado de uma frase. Aí a pessoa acaba usando should quando era para ser o must e vice-versa. Então, o que é importante você saber? Qual é a mensagem, qual é o significado que esses dois verbos colocam numa frase? Bom, should sempre vai ser associado com conselhos e opiniões, enquanto que o must vai ser associado com obrigatoriedade, proibição, mas tudo isso vai ficar bem claro nos exemplos que a gente vai colocar aqui neste vídeo. Então vamos direto para o should. Eu vou colocar uma série de exemplos aqui para a gente discutir juntos e entender como cada um desses verbos funciona. Então vamos para o primeiro exemplo. You should eat vegetables. O que eu estou falando aqui? Você deveria comer vegetais. Vamos supor que eu estou dando um conselho para uma pessoa, eu estou sugerindo que ela deveria comer mais vegetais, eu não estou impondo nada, é um conselho. Nesse caso, para eu conseguir passar essa mensagem de maneira mais assertiva, eu vou colocar o should. Segundo exemplo, he should go with us. Ele deveria ir com a gente, conosco. Então vamos supor que tem uma pessoa que está com a gente está indo para algum lugar e aí eu falo, não, ele deveria vir com a gente também. Como se eu estivesse dando um conselho, uma sugestão, enfim, sem colocar nada como obrigação. E aqui eu quero passar para você dois pontos de atenção. O primeiro deles é que logo depois do should, a gente nunca vai colocar to, é o verbo direto. Eu já vi muito aluno cometer esse erro, should to go, should to alguma coisa. Não, should e logo em seguida você vai colocar o verbo. Essa é uma regra que serve para todos os verbos modais. Segundo ponto de atenção, quando você utilizar o should ou qualquer verbo modal para he, she, it, terceira pessoa do singular, você nunca vai alterar nem o verbo principal e nem o verbo modal. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente em frases que você não tem nenhum verbo modal no meio, o verbo principal ele vai sofrer alterações quando você coloca he, she, it. Mas você não vai fazer isso quando você tem um verbo modal no meio. Você vai usar essa estrutura que eu estou te passando para todas as pessoas. You, he, she, they, we e assim por diante. Então, vamos para o próximo exemplo. You shouldn't eat so fast. Você não deveria comer tão rápido. Então, vamos supor que eu estou vendo uma pessoa comendo muito rápido e eu pego e falo isso aí. Então, eu estou sugerindo para ela não comer tão rápido. E aí, como tem essa entonação de sugestão, a gente vai usar o should. Mas aqui eu estou negando. E para negar, como que a gente faz? A gente vai colocar should not. E contraído fica shouldn't. E tanto faz. Você pode usar um, você pode usar o outro. As duas versões estão corretas. A única diferença é que shouldn't é muito utilizado no inglês falado, assim como qualquer contração é muito utilizada no inglês falado, mas você pode utilizar qualquer uma das versões que as duas estão corretas. Próximo exemplo. What should I do about it? O que eu deveria fazer sobre isso? Repare que aqui eu estou fazendo uma pergunta. E se você já viu outros vídeos meus, você sabe que em pergunta, como que a gente faz? A gente inverte o verbo modal com o pronome. Então, should e I, a gente inverte e aí a gente vai ter a frase estruturada numa pergunta. Além disso, existe uma outra situação que é muito comum utilizar o should, mas que não tem nada a ver com sugestão. Então, presta atenção nesse exemplo que eu vou colocar aqui. The store
store should be open at this time. A loja deveria estar aberta neste momento. Então, vamos supor que eu estou andando na rua, todas as lojas estão abertas e apenas uma loja ali que eu estou olhando não está aberta. Ela deveria estar aberta neste momento. Nesse caso, eu estou dando uma opinião, eu não estou aconselhando ninguém. Então, nesse sentido, neste contexto, você pode utilizar o should também. E como de costume, se você ficar com dúvida, de repente alguma explicação que eu passei que não ficou bem legal na sua cabeça, coloca nos comentários aqui para mim, escreva suas dúvidas aí nos comentários para eu saber e poder te ajudar. Eu te respondo ali mesmo. Então, se tiver alguma dúvida, coloca ali nos comentários. Vamos falar de must. Bom, a estruturação do must vai ser igual ao do should, só que num contexto de obrigatoriedade, de proibição. Vamos ver alguns exemplos para isso tudo ficar bem claro. You must study more. Você deve estudar mais. Repare que aqui eu estou dando uma ordem. É como se eu estivesse colocando alguma obrigatoriedade para uma pessoa. Eu também poderia fazer essa frase utilizando should, só que aí ela ganharia um sentido de conselho, sugestão e não de obrigatoriedade. Por isso que o mais importante aqui é o contexto. Não tem certo e errado, tem contexto. Aqui eu estou colocando uma frase e estou contextualizando ela no sentido de obrigação. E aí tem que ser o must. Próximo exemplo. She must eat healthy food. Ela deve comer comida saudável. Repare que aqui eu estou colocando isso num sentido de obrigatoriedade também. E assim como should, a gente não vai colocar to depois do must. E quando a gente tem he, she, it, o must vai continuar must. E qualquer verbo que tiver depois do must vai continuar do jeito que está. Próximo exemplo. You mustn't drink coffee all day. Você não deve tomar café o dia todo. Aqui eu estou negando. E se você reparar, como que a gente nega? Mustn't, que é a contração de must not. E aqui tem um ponto importante, a pronúncia. A pronúncia do must not, quando ele está reduzido, é mustn't. Então, como que funciona isso aí? Tem duas letras T. A primeira letra T você não vai pronunciar e a segunda você vai pronunciar bem leve, não precisa forçar tanto a pronúncia. E aí fica como mustn't, mustn't. Muitas vezes você vai ouvir as pessoas falando mustn't, sem o T final. Muito comum isso numa linguagem mais falada, mas não é errado você pronunciar esse T final bem sutil. Então, mustn't. Próximo exemplo, must we finish the report today? Nós devemos terminar o relatório hoje? Nós temos que terminar o relatório hoje? Aqui eu estou fazendo uma pergunta, no sentido de obrigatoriedade também. E aí, como que funciona? Exatamente do mesmo jeito que a gente fez com should. A gente inverte a ordem do pronome, que no caso é o we, com o do verbo modal, que é o must. E aí você tem a frase estruturada em uma pergunta. Além desses contextos que eu te passei, tem um outro contexto também muito comum onde o must é utilizado. Então presta atenção nesse exemplo que eu vou te colocar agora. Vamos supor que uma pessoa chega para mim e faça a seguinte pergunta: Where is she? Onde ela está? Aí eu chego e respondo: I don't know, but she must be at home. Eu não sei, mas ela deve estar em casa. Nesse exemplo, repara que não tem obrigatoriedade, mas é como se eu estivesse supondo. Então tem um contexto aqui de possibilidade, mas como se eu estivesse dando uma certeza que ela está em casa, como se eu estivesse apostando, ela deve estar em casa. Nesses casos, você pode usar o must. E como eu sempre falo, a melhor forma de você aprender um idioma e absorver todas as regras que fazem parte desse idioma é você consumir conteúdo. E pensando nisso, se você quiser dar um passo adiante nos seus estudos, eu preparei um e-book que é 100% gratuito, está no primeiro link da descrição desse vídeo, e é um e-book onde eu te ensino a estudar inglês por conta e utilizando recursos e materiais que você já possui. Então clica lá porque ficou bem legal o material. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.